Vamos começar, né? Vamos relaxar, só que a gente vai fazer um relaxamento pensando também sobre o assunto, né? Sobre essa questão da vida amorosa. Nossa, Ali, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o destrave a vida amorosa. Vai pensando nesse tema, destrave a vida amorosa e o que, que ele representa para você. Depois eu vou fazer uma pergunta. Semana passada a gente falou também sobre esse tema, né? Eu destinei inclusive para o meu maior público, que são as mulheres. Então, as mulheres que buscam mais as terapias, as mulheres que se conectam mais com isso. Eu acredito que os homens estão mudando, né? Eles estão indo um pouco mais, né? Eu tenho atendido um pouco mais, mas ainda as mulheres são a maioria. Então eu estou destinando aí essas lives e esse trabalho em específico basicamente para as mulheres também, mas claro que serve para todos, tá? Serve para homem e para mulher. Mas como tem muitas mulheres que se identificam com esse tema, então é importante a gente falar sobre isso. Na live da semana passada, a gente falou sobre a vida amorosa, o que a vida amorosa revela sobre você. Não sei se quem estava aqui ou quem já assistiu, vou fazer só um lembrete aqui que eu falei na live. Para quem quiser assistir, acho que vale a pena assistir a live da semana passada, que fala o que a vida amorosa diz sobre você. Jana, o que a vida amorosa diz sobre você. Então a gente faz uma reflexão ali. Lembra que eu falei, né? Destinei para as mulheres, mas ele se aplica para todos, mas a gente falou um pouco dos comportamentos. Lembra que eu trouxe 3 perfis? Eu trouxe 3 perfis aí para fazer uma autoanálise. Então, daquelas mulheres que, digamos que estão um pouco cansadas e que estão no excesso de controle, então, na vida e nos relacionamentos, então a gente trouxe esse primeiro perfil, lembra? Depois a gente trouxe um segundo perfil, que é a mulher um pouco mais passional, digamos assim. Então, lembra que a gente falou da balança, né? Então, às vezes ela tá aqui, quer dizer, o homem tá aqui, ela aqui abaixo, a passional. No contrário, né? Na primeira, a mulher tá aqui, o homem tá aqui. Isso eu tô falando numa escala, digamos que superlativa, porque a gente pode transitar, dependendo da fase da vida, em vários lugares, vários papéis. E eu falei de um terceiro perfil, que era a mulher um pouco independente, sabe? Aquela falou, não, eu não ligo, não tem homem pra mim, enfim. Que ela tá um pouco nessa posição de não ligo pra isso. E que por trás desses perfis todos, né, a gente comentou isso, o que está por trás? Isso não é uma crítica, é uma constatação. Que por trás disso tem um sofrimento. Lembra que a gente falou, né, as terapias, os processos de autoconhecimento, eles nos conectam com a nossa essência. A nossa essência é o amor. Quando a gente está nesse padrão muito rígido, ele está vindo com um peso. Esse peso ele nos desconecta dessa nossa essência que é o amor. E esse amor, quando ele chega na nossa essência, que é a primeira coisa, né? A gente se preencher desse amor, a gente começa a compartilhar com o outro. Então essa é a ideia. Mas a gente é ser humano, a gente está em processo de evolução, a gente está aprendendo com a vida e com os nossos processos a se relacionar, né? A gente se identifica com algumas coisas porque a gente está aprendendo e a gente tem os nossos desafios. Quando a gente se junta com alguém, então assim, são 2 pessoas, né, se juntando ali, são 2 sistemas. Então a gente está falando de 2 sistemas familiares, Fabi, boa noite, 2 sistemas familiares que se juntam. Então tem lá eu e as minhas histórias, né? Sou eu, a minha ancestralidade, e aí vem uma outra pessoa com a ancestralidade dela se conectando a mim. E às vezes, dependendo do desafio que eu carrego de padrão comportamental, eu às vezes atraio esse perfil que me deixa em desequilíbrio. Então aí eu fico naquele perfil ou da mulher ou do homem controlador, ou daquela pessoa muito passional, que está muito abaixo, ou então aquela pessoa assim, não ligo para nada, já desisti, tô cansado, tô cansada, não tem homem para mim no Brasil, como tem aquela matéria da Xuxa, e ela vai nessa linha despretensiosa, mas na verdade está escondendo algo que é se afastar um pouco da nossa essência, e a nossa essência por si só é amor. Quando a gente está no amor, a gente se conecta com os outros. Essa é a ideia. E às vezes a gente está desconectado desse amor e isso nos dificulta aí nas nossas relações. E o relacionamento amoroso ele é bem importante porque ele traz a gente para um lugar de se olhar. Então ele vem às vezes num desafio porque a vida está me convidando a olhar, né? A me olhar, a me conhecer. E muitas vezes eu vou me conhecer através do outro. Então a gente vem ali com o outro, que é uma forma aí da gente se conhecer. Então por isso que é tão precioso, e a gente tem que ter esse cuidado, né, com a vida amorosa, porque a gente tem muito aprendizado através dela.
Quando a gente entra nessa coisa assim, ah, não ligo mais, não quero, isso deixa a gente num lugar um pouco desconexo. Então isso atrapalha em outros setores da vida também, né? Não é só numa questão amorosa. Quando eu tô muito assim, tô cansado, não aguento mais, isso tira a gente de vários lugares onde a gente, por si só, é completo, né? A gente esquece disso. Na verdade, a gente é amor por essência, a gente é abundância por essência. E quando a gente entra muito nessas dinâmicas, nesses padrões, a gente vai desconectando disso e a gente começa a acreditar em algo que a gente não é por essência. Então esse é o objetivo aí da gente fazer um trabalho de autoconhecimento, né? As terapias estão aí para isso. Hoje a gente tem tantas possibilidades, né, para a gente se autoconhecer. A gente tem até uma live aqui que a gente está trocando. A gente tem vídeos no YouTube, a gente tem as terapias, as constelações. Então a gente está num momento muito bom. Eu sou muito grato de viver agora, porque a gente tem tantas possibilidades que a gente não tinha antigamente, né? E isso é muito incrível. Então a gente está aqui para isso. Vamos trabalhar nesse tema, destrave a vida amorosa. Esse destrave sua vida amorosa é um tema que eu encontrei, um título que eu encontrei para um trabalho de mentoria que eu falei na última live, né? Eu tenho feito um trabalho de mentoria onde eu entro mais profundo nas dinâmicas. Nesse caso aqui a gente está falando de relacionamento. A gente pode entrar nesse tipo de mentoria para tudo, mas eu trouxe aqui a questão dos relacionamentos porque é algo que vem muito, né, nos atendimentos. A gente consegue aprender muito com ele e eu recebo muitos atendimentos relacionados a isso. Então eu achei interessante a gente ir mais fundo. O que eu trago nessa mentoria? Eu vou nas dinâmicas, né? Como a gente tem vários padrões, a gente está conectado a muita coisa, a gente vai olhar mais fundo em cada dinâmica. Eu já explico melhor um pouquinho sobre isso quando eu falo do termômetro, que eu tenho falado aqui no Instagram, mas eu depois explico melhor. O que eu trouxe para auxiliar aqui a gente na live, para a gente pensar? Sempre bom a gente pensar um pouco com as pessoas aí em conjunto, então eu até coloquei uma enquete, vou até ler aqui, ó. Coloquei uma enquete hoje para o pessoal, perguntando se você estava num relacionamento atualmente, um relacionamento amoroso. Até o horário que eu busquei, 64% disseram sim, 36% disseram não. Perguntei, você sente sua vida amorosa está travada? 38% disseram que sim, é ao contrário aqui, 62% disseram que não. Vamos pensar nessa questão de destravar a vida amorosa, tá? Vamos ampliar um pouco, eu vou falar sobre isso. Para você que está num relacionamento, olha só como é interessante. A pessoa me respondeu que ela não está com a vida travada. Oi Lu, boa noite. Cristi, boa noite. Então, a pessoa respondeu que ela não está com a vida amorosa travada. Só que, ao mesmo tempo, fiz uma outra pergunta. Você que está num relacionamento, você sente que pode melhorar o relacionamento? 91% disseram que sim. Então, assim, eu não estou com a vida travada, mas pode dar uma melhorada. Então, o relacionamento pode melhorar. Isso é um bom ponto, né? Vamos pensar, o que para você seria uma vida... olha só também. Acabou de chegar. O que para você seria uma vida amorosa travada? O que para você seria isso? É uma pergunta, pode até escrever se quiser aqui. O que para você seria uma vida amorosa travada? Muitas pessoas elas vão respondendo de forma automática e ela pensa assim, estou num relacionamento, minha vida não está travada. Se eu estou num relacionamento, está tudo resolvido. Será? E aí, ao mesmo tempo, vem a pergunta, 91% diz que, opa, pode melhorar. Muitas vezes a gente acha que a vida não está travada. É claro que eu coloco de uma forma travada para a gente chamar atenção, né? Porque tem que chamar atenção um pouco. Às vezes a gente está num grau assim que ela realmente está travada, às vezes não está tanto. Mas a gente está falando da vida amorosa. Então a gente está falando de coisas que podem melhorar. E por que muita gente responde que pode melhorar, né? Então vamos falar de relacionamento. Já que veio essa questão, né? A vida não está travada, mas o relacionamento pode melhorar. Então vamos nessa linha dos relacionamentos. Já falei disso em outras lives, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Porque se pode melhorar, então alguma travinha pode ter. Então o que acontece? Eu posso, de forma inconsciente, me conectar a alguma situação da minha própria história que me trava um pouco no relacionamento atual. E aí ele vai se transformar em sintoma. Então esse sintoma do relacionamento que eu estiver agora, ele representa muitas vezes essas pequenas travas que eu desconheço e que às vezes me conecta a ela e eu não consigo viver de uma forma mais plena. Às vezes o relacionamento nem precisa ter essa mudança aí, nem precisava melhorar.
mas eu tô achando que precisa melhorar. Tanto que 91% das pessoas estão falando que acham que pode melhorar. Às vezes não precisa exatamente o relacionamento melhorar, quem precisa melhorar sou eu. Ou então eu preciso olhar para o outro de uma outra maneira que talvez eu não estou conseguindo olhar nesse momento, tá? Então é sempre esse exercício, a gente olhar de uma forma bem sincera. Lembra que eu falei? A gente tem uma tendência natural, isso é cientificamente comprovado, que a gente entra na autocomplacência. Então muitas vezes a gente fica assim, vem alguém numa live, vem algo e fala assim, não, talvez seja assim, você fala, não, eu não sou. Isso não acontece comigo, a gente faz isso muito, porque a gente busca uma forma de proteger aí, nos proteger, né? Proteger o nosso ego, a gente vai criando conexões na nossa cabeça de que aquilo não se aplica pra gente. Eu sempre penso assim, se incomoda um pouco, alguma coisa tem aí, tá? Eu não quero ficar fazendo as pessoas acharem que a vida tem problema. É só um convite para que a gente olhe com um novo olhar para as coisas, porque a gente sempre vai aprender. A ideia aqui, se eu estou bem no meu relacionamento, se eu sinto mesmo que a minha vida não está travada, ótimo. Pode ser que tenha outras questões que eu tenha que resolver. Às vezes, se a minha vida tem algumas travas ou ela está travada, eu também travo outros setores da minha vida. Então, o relacionamento ele parte muito desse princípio. A gente vê muito comum, né? Pessoas que se relacionam e às vezes estão muito viciadas em trabalho, né? Então, às vezes ela está muito exagerada no trabalho e aí no relacionamento ela não olha, né? Então, às vezes tem alguma coisa ali. Eu acho que sempre tem algo que... Por isso que as pessoas colocam, pode melhorar? Pode, eu também sei, né? Eu tenho um relacionamento de anos. Sempre pode melhorar. Sempre tem algo que eu posso aprender com aquilo. E sempre vão ter altos e baixos. A gente vai estar, uma hora vai estar aqui, outra hora vai estar mais embaixo. Isso é normal, a gente precisa entender isso. A única forma que eu consigo entender que existe esse alto e baixo, que de repente não está travado mesmo, é me colocando no meu adulto aí e olhando as coisas de forma adulta. E às vezes até olhar mesmo e falar assim, realmente tem alguma coisa travada aí, preciso olhar para isso e melhorar, vamos se melhorar. Vamos se melhorar, a gente convida o outro a melhorar junto com a gente. Essa é só a introdução. Achei legal a gente falar um pouquinho de perfil, né, de comportamento na última live. Trouxe aqui um pouco de perfil de comportamento de casal que eu observo aí nas conversas, às vezes o meu relacionamento, ou então atendimentos que a gente vê. Não gosto de colocar as pessoas numa caixa, porque ninguém está lá naquela caixa, mas às vezes vem uns insights através dessas percepções. Vamos lá. Vou trazer o primeiro, ó. Alguns sintomas. Lembra que eu falei, né? Às vezes eu tô com alguma trava que eu não conheço. Como que eu vou identificar que existe uma trava ou não? Que realmente tem algo para melhorar ou não? Através dos sintomas. Então, alguns sintomas aparecem. Então, ó, um primeiro sintoma de um casal. Então, excesso de briga, conflito, divergência de ideia. Então, sempre tem uma faísca. Você fica até com medo de acessar o outro ali, porque você vai levar uma patada. Então, é um casal que ele fica nessa dinâmica um pouco conflituosa, sempre dando uma faísca. Então, eles têm, só que ao mesmo tempo é como se tivesse uma ligação entre eles. Então, eles ficam nessa briga o tempo todo. E aí, quando você conversa com a pessoa, fala, também não dá para falar com ele. Ele está sempre... Ou então ele nunca quer falar, aí quando fala é brigando. Então esse casal está sempre brigando, sempre em conflito. E aí tem uma crítica excessiva, um com o outro geralmente. Então, mas mesmo com essa crítica e queixa, que existe muita briga, porque vive num conflito, vive nervoso, não consegue se desligar. Tem alguma coisa ali que prende esse casal, pode ser alguma conexão ali que prende esse casal, não consegue... A Lu dando risada. Que não consegue se desligar. Então, às vezes tem isso. E às vezes, também, quando a gente tem um relacionamento assim, você fica muito no... Se você começa a ficar muito... Você trava um pouco. Você fica um pouco fechado, porque você vai acessar o outro e você tem medo da reação do outro. E aí você nem... E às vezes você começa a se fechar. Às vezes você fica muito nessa dinâmica conflituosa, só que às vezes você se fecha. E aí você não consegue transpor. Porque você está sempre com medo de dar uma patada ou você tem medo do que você também pode fazer. Então é esse perfil, casal número 1. Vou colocar o perfil do casal número 2. Ó, um casal que não tem equilíbrio nas divisões, então assim, não tem. E sabe aquele
aquele negócio, não tem equilíbrio. Então, assim, faço muita coisa. E aí, vamos colocar do lado da mulher. A mulher faz muita coisa, até citei lá da controladora. Ó, a Lu falou uma coisa boa. Tudo melhora quando a gente começa a se conhecer e fazer terapia, verdade. O autoconhecimento é tudo pra gente se identificar e sair de algumas dinâmicas. Nesse outro exemplo aqui, lembra que eu falei às vezes da mulher controladora, então ela faz muito. Então às vezes é um casal que eu faço demais, e aí o homem faz uma ajuda mínima. Tô falando de homem e mulher porque é mais fácil, tem muita mulher aqui. O homem faz uma ajuda, ó, tô falando da palavra ajuda. Então a mulher fala, não, mas ele me ajuda. Ah, de vez em quando ele pega os filhos lá, ele me ajuda. Que ajuda? Ou seja, não tem divisão, né? Tem uma ajuda. Então fica alguém com esse peso aqui gigantesco e outro aqui, ó. Então assim, ah, mas ele me ajuda. E aí parece o que ele faz aqui é muito. Então assim, ah, ele olhou eu fico 5 dias acordando para olhar meu filho. Ele acorda um. Ah, mas ele trabalha. Ah, não sei o quê. E aí ele faz ele ajudou, ele é o máximo. E aí a outra pessoa, né, a mulher fica lá e uma hora vai esgotar. Então também tem isso, tem algo ali de desequilíbrio e energia de troca que está sem energia de troca. Vou falar de mais 2 perfis. Se alguém tiver com alguém em mente aí que queira participar, convida aí. Vou dar um minutinho para vocês refletirem no casal 1 e 2. Vou falar de mais 2 perfis, vamos ver, vamos encaminhar aí. Vou dar um tempinho para encaminhar. Deixa eu encaminhar para alguém aqui. Pera aí. Tem gente que está precisando ver isso. Vou encaminhar aqui, ó, para algumas pessoas que eu conheço. Fazem aí também. Que é sempre bom, né? Tá, encaminhei aqui. Vocês encaminharam aí? Põe um coraçãozinho aqui para falar. Pelo menos para um. Vou dar esse tempinho. Colocar o coraçãozinho. Então, ó, casal número 1, excesso de conflito. Então, casal que está excesso de conflito. Casal número 2, equilíbrio de troca, sem energia de troca, tá? Então, sem energia de troca, não tem troca. Tem o dar e receber aí, mas não tem troca, tá? Tem um dar exagerado e um receber muito pouco, e aí eu recebo, né? Eu recebo pouco. Então, é um casal que tem baixa energia de troca, tá? Bom, já encaminhou aqui. Vamos lá. Casal número 3. Casal desconexão. Chamei aqui de casal desconexão. Então, o casal número 3, casal desconexão. Então, qual que é a coisa que a gente sente aqui nesse casal? Às vezes, eles são amigos, eles estão juntos, são amigos até. Só que eles, ó, até coloquei aqui, ó, aquele casal que diz que tá junto, mas não tá. Eles têm uma desconexão, é o casal desconexão. Eles estão ali naquela coisa muito morna. Então, eles, ao mesmo tempo, eles estão juntos ali. Então, quando você observa de fora, é um casal que está ali. Tem até uma certa harmonia. Mas eles têm uma desconexão. Parece que a pessoa tem uma fraqueza. E, às vezes, é com ambos. Ambos têm essa desconexão. Parece que é uma energia fraca. É o casal desconexão. Então, fica aqui. Aí eu falei de energia de troca. Esse aqui está na distância mesmo. Eles estão distantes. Ao mesmo tempo que eles estão juntos, eles estão distantes. Tem uma desconexão. Sabe aquele casal que fala assim, a gente está junto por causa dos filhos? Essa palavra é sempre perigosa, né? Então, assim, eu estou junto por causa dos filhos. Quando você vai perguntar para esse casal, fala uma qualidade aí da sua esposa. Aí ele fala tudo, que ela é uma ótima mãe, mas não fala que é assim, olha, a mulher que eu escolhi para eu ficar, por exemplo. Então, assim, você encontra várias justificativas, mas não encontra a justificativa que une o casal. Então, é o casal desconexão. Então, você pergunta para eles porque eles estão juntos, eles se enrolam na resposta e não conseguem acessar essa conexão. Então, é o casal desconexão. Esse casal, ele pode estar... Eu vejo, às vezes, alguns atendimentos de um casal que está sem energia, inclusive sexual. Então, você pergunta para eles, assim, ou para a pessoa que está sendo analisada... às vezes tem muitos meses que não tem uma relação sexual, porque eles estão desconectados. Faz todo sentido, porque perdeu a conexão. Quando você perde a conexão, também você pode perder a admiração pelo outro. Então, assim, o outro você consegue só enxergar ele como algo que ele representa ali.
De repente ele representa uma companhia, mas não efetivamente um parceiro ou uma parceira. Ah, representa a mãe dos meus filhos. É uma ótima mãe para os meus filhos, é um ótimo pai para os meus filhos. Só que você não tem essa admiração de casal, então perde essa conexão. Para que tenha essa energia, inclusive sexual, precisa dessa conexão. Quando perde, é um sinal. Eu gosto de falar sobre isso porque é um termômetro para a gente avaliar, um dos termômetros que a gente avalia, porque se a gente está numa relação também que vira amigo, né, já não é uma relação de casal, é uma relação de amigo. Precisa entender quais são os acordos que são feitos dentro dessa relação. Mas é importante olhar para isso de forma verdadeira. Claro que a gente tem, como eu falei, a gente no adulto, a gente sabe que o casal tem altos e baixos. Então, obviamente, tem épocas que essa parte sexual está lá em cima, às vezes está lá embaixo. A sazonalidade é normal. A questão é quando não tem. Aí quando está muito, tem gente que está há anos. Você atende a pessoa há anos. E a sexualidade é uma coisa maior, né? E isso provavelmente a pessoa começou lá num beijo anais na boca. Assim, tem outras desconexões, então tem um distanciamento real. E essa troca da energia sexual, ela vai além, né? Você tem um abraço, um carinho, um toque. Então eu vejo algumas mulheres que eu atendo, elas não têm mais o toque, elas não sabem mais receber. Quando elas têm um toque, isso mexe muito com elas, profundamente, vem aqui, sabe? Porque ela não tem mais esse toque. Esse toque que te conecta a essa essência, muitas vezes feminina, inclusive. Então você não se sente nem tocada. Isso te tira da sua essência também, da essência do amor. Então é o casal desconexão. Quarto casal. Casal que não parece casal, eles sempre estão juntos, mas estão fazendo sempre algo separado. Estava até atendendo uma pessoa agora há pouco, ela deu um exemplo, né, que ela tinha uns relacionamentos muito altos e baixos. Então ela estava num relacionamento onde era grudado, ou então ela estava num relacionamento onde, assim, parecia que a pessoa é a última prioridade. Então, assim, primeiro é o futebol, segundo é o trabalho, terceiro é... E a pessoa ela tá sempre sozinha. Então ela tá no casal ali, ela está num relacionamento, só que ela se sente muito sozinha ali. Então esse casal é o casal que está junto e separado já. Então você está junto, porém separado, porque às vezes você acaba... isso às vezes não é consciente, né? Às vezes você prefere estar numa outra situação, estar mais sozinho ou sozinha, do que ali, sabe? Então às vezes está te causando algo, aquela companhia, aquela presença daquela pessoa, então você opta para se ocupar. É muito comum, às vezes, o casal muito workaholic, né? Trabalha demais, então eu me enfio no trabalho, porque aí eu nem preciso estar ali muito presente. E aí eu tenho esse pretexto do trabalho, e eu coloco esse trabalho, às vezes, à frente. Precisa dar uma olhada para isso. Isso é uma regra? É engessado? Não é. Às vezes a gente está numa parte aqui, outra parte lá, às vezes eu estou muito no controle, às vezes estou muito no conflito, ou às vezes estou desconectado, depende muito, tá? Depende do momento que eu estou. Então, dependendo do momento que eu estou ali na relação de casal, nos altos e baixos, eu posso transitar nesses perfis. E claro que não são só esses perfis, tem vários, mas são exemplos assim muito recorrentes que eu observo, inclusive nos atendimentos, conversas e aprendizados pessoais. Então a gente sabe que existe às vezes esse tipo de situação. Por isso que é um convite pensar, né? Se eu, às vezes, estou num processo desse, pode ser que minha vida realmente amorosa esteja travada. Então, a minha vida emocional ali de casal esteja travada. Então, assim, isso pode acontecer. É importante fazer esse exercício. Porque, às vezes, você considera que sua vida não está travada só porque você tem um relacionamento. O fato de você ter um relacionamento não significa que você esteja equilibrado na vida amorosa. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente às vezes fala, não, mas eu tenho, né, um relacionamento, tô bem. E às vezes você fica só naquele objetivo, né? O objetivo é ter o relacionamento. Quando eu tenho, puf, sai, né? Então assim, é tudo... Aí consegui o relacionamento, eu relaxo, só que às vezes eu relaxo demais. Então eu tô, às vezes, muito confortável naquela situação, porque eu tô num relacionamento. E a gente sabe que esse peso do relacionamento, pensando até no que as mulheres carregam de ancestralidade, é muito forte. A gente tem que ter essa atenção,
Porque se a gente olhar para trás e num passado não tão distante, existia uma escolha, né? Então a mulher era escolhida, tinha uma junção de casamento por família. Então, até que ponto eu não carrego isso porque é uma condição social? Então, eu preciso estar naquela condição social e isso me impede que eu vá para frente, que eu vá para um outro lugar, né? Ou às vezes eu vá para mim mesmo em primeiro lugar, né? Eu consiga me apropriar de mim mesmo, né? De mim mesma, no caso da mulher, e aí depois ela faz essa troca. E a gente tem aprendido o quanto essa troca não tem a ver com o casamento propriamente dito, né? Com aquela formalidade, né? Isso é muito uma condição social e que a gente aprendeu, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que olhar o relacionamento acima disso, dessa condição, né? Desse casamento, porque isso também tem um peso, né? Eu casei ali, eu fico naquela... Então calma, né? Vamos olhar para o relacionamento como um relacionamento. O que me une a esse relacionamento? E aí vamos lá, né? Quando eu faço lá, por exemplo, a mentoria, a primeira coisa que eu faço é o termômetro. Então, o termômetro amoroso que eu chamo. Então, a primeira coisa é a gente avaliar. Duas coisas que eu acho importante a gente pensar sobre isso. É uma manutenção constante, um relacionamento, né? Ele é a base de troca, eu já falei isso na anterior, né? Na live anterior, mas é importante falar. A gente fala de dois relacionamentos de iguais em primeiro lugar, para que ele tenha sucesso, digamos assim, né? Que eu não tenha vida travada. Mas é sempre assim, né? Nunca vai ser assim igual para igual. Sempre vai ter um desafiozinho ali, né? Que é essa manutenção que eu vou fazendo, né? Então, eu faço um pouco, às vezes eu faço um pouquinho a mais, aí depois eu sou compensado de certa forma, e por aí vai. Quando eu estou em desequilíbrio e vem esse sintoma, que começa a dar né, essa dinâmica. Então é importante olhar para isso. Às vezes eu estou assim tão confortável, porque, por exemplo, para mim é tão importante eu estar ali dentro daquele papel social de casamento que eu esqueço de olhar alguns detalhes. Então, quando eu faço, por exemplo, na primeira parte um termômetro, o casal está totalmente desconectado. Então, sim, é um casal, é importante a gente olhar para isso. Obviamente um casamento é importante, um relacionamento é importante, tem filhos e tem uma sobrecarga, a gente tem que entender isso, mas a gente pode olhar através dessa visão sistêmica no sentido de que até que ponto eu estou achando que está tudo bem e talvez não esteja tão bem assim. Porque a gente esquece, e ainda nem coloquei a parte da comunicação, né? Que está no meio aqui desses perfis que eu coloquei, tem uma questão da comunicação. Muitas vezes, quando eu estou nessa condição, acontecendo tanta coisa, a comunicação vai embora, né? Então eu não converso. E é difícil mesmo conversar, na verdade, né? E às vezes é cansativo mesmo, né? Vamos combinar? Que às vezes às vezes tá tão assim, eu tô cansado, tem tanta coisa acontecendo, é difícil falar sobre isso. Então às vezes é difícil colocar lá uns pontos, né? Ah, por que que a coisa não está acontecendo, né? Então, acordos da relação sexual mesmo, que é bom para você, que não é bom. Às vezes é pesado falar sobre isso, porque eu tenho muita carga em cima disso. Eu tenho toda uma história, né? Eu tenho o meu próprio sistema, eu tenho as minhas experiências, eu tenho o meu desenvolvimento pessoal. E eu vou colocando ali com o outro, oi Pri, prima, que bom que você está conseguindo acompanhar. Bem-vinda. Então, quando eu estou ali em conexão com o outro também traz as questões dele. Então, às vezes, gente, fala-se muito que a mulher ama DR, mas não é bem assim. Nem todas amam DR, não, porque eu atendo bastante, conheço muitas. E às vezes ela faz isso porque ela sabe da importância. E é verdade que precisa, né? A gente precisa dar uns acordos, a gente precisa renovar os nossos acordos no decorrer do relacionamento, sabendo que a gente tem altos e baixos quando a gente se relaciona. Então, às vezes um acordo simples faz toda a diferença. E outra coisa que eu observo muito, antes de até mostrar o termômetro aqui, observo muito nos casais, assim, né? Dá uma trava e eu não quero ter certas conversas difíceis ou situações difíceis porque fica muito binário. A gente tem aprendido a ser muito binário. Ou é ou não é. Então a gente fica assim, se eu conversar, eu vou separar. Sabe, as pessoas ficam muito assim. Se eu tenho aquela... Se eu mexo alguma... A pessoa não quer nem olhar. Tem gente que eu coloco aqui tema de relacionamento, ela faz assim, ó. Não é comigo, não tá acontecendo, não quer nem ver. Porque ela entende lá no fundo, lá no íntimo dela, ela acha que se ela mexer em algo relacionado a isso,
vai ir para um lugar que vai fazer ela separar. Ela entra num medo que ela fica assim, ou eu fico junto ou eu fico separado. As pessoas ficam muito assim, ah, eu vou dar certo em tal coisa se eu estiver junto. Ah, não, eu vou dar certo em tal coisa se eu estiver separado. Não dá para eu andar o profissional, meu profissional não vai adiante se eu estiver com esse homem ainda. E às vezes não é bem assim. A gente tem passos que a gente vai dar. A gente dá passos e às vezes esses pequenos passos fazem um grande movimento. Só que eu percebo isso, que a gente está muito assim, ou é ou não é. E não é bem assim. A gente pode entrar ali mais profundo e a gente aprender muito com o outro e a gente olhar o outro de uma visão que talvez a gente está há anos no relacionamento e nunca viu. Ou a gente está tão preso nas nossas questões familiares e o que a gente aprendeu que é certo para um relacionamento que eu não consigo ver o outro. Eu fico sempre esperando que o outro haja dessa maneira X, que é a maneira que eu fui condicionado ou condicionada no funcionamento de um relacionamento, que aí eu fico sempre... Isso vem na frente. Aí eu coloco um negócio que eu não consigo enxergar. E aí eu fico numa expectativa que o outro vai atender isso em algum momento. Eu fico assim, em algum momento ele vai chegar lá. E a gente não está numa corrida, a gente não está numa competição, a gente não precisa chegar num lugar. A gente precisa se conectar, né? A gente precisa se encontrar. Quando a gente encontra a nossa essência, aí eu consigo acessar a essência do outro. E quando eu acesso a essência do outro, eu também aprendo que eu sou mais parecido com ele do que eu imaginava. Esse é o ponto. E às vezes é duro de olhar porque é isso que eu vou encontrar. Então, às vezes, aquilo que eu critico de forma, assim, todos os dias, que é o meu, né, a razão dos meus problemas, da minha insônia, eu olho e está mais parecido comigo do que eu imagino. E essa é a dor. Porque às vezes essa dor é difícil de aceitar, né? Então essa dor de olhar o outro e se encontrar é complexo. Só que eu posso encontrar o outro numa conexão de amor. Ou então eu posso entender que o outro está no caminho dele e que ele tem aquele desafio e que ele realmente pode chegar até aqui e está tudo bem. Quando eu começo a mudar isso e aceito que aquela pessoa é daquele jeito e que ela não vai fazer aquilo que eu estou imaginando, que eu espero que ela faça. Quando eu começo a fazer esse movimento, também tem uma energia muito grande, né? Isso muda bastante. Quando eu aceito o outro que é daquele jeito, eu estou assim, ó, tá bom, é assim. Isso começa a mudar a energia de uma forma muito grande. Deixa eu ver o que a Dani falou. Ah, Fabi, tudo bom? A Dani, é muito comum entrar em competição. Eu vejo muito isso, gente, na competição. Eu entendo que essa competição existe, nada mais simples que isso, é porque a gente tem coisas parecidas em comum mesmo. E aí a gente fica competindo, porque eu não quero ser aquilo que o outro é. Então eu quero ser melhor que ele, mas na verdade é porque eu acho que eu tenho que melhorar. No fundo é isso. Então eu estou colocando o outro naquele lugar, só que é porque eu quero melhorar. Claro que eu estou falando de uma forma assim muito abrangente, e eu sempre reforço isso, que o ser humano é muito complexo. Outra coisa que eu falo muito na mentoria aí, que a mulherada agora se empolgou aí na mentoria, tô gostando. Que a gente também tem que entender que a gente passa por pessoas de todos os tipos. Então, às vezes, a gente passa por gente que, por conta das nossas carências e da nossa desconexão com a nossa essência, ou seja, se a gente se desconecta e a gente esquece quem a gente é, que a gente é amor, que a gente merece, a gente facilmente vai entrar com umas pessoas sem noção. E às vezes aquela pessoa é sem noção mesmo, entendeu? Aquela pessoa não é legal. Só que eu me conecto a ela. Se eu às vezes estou no processo de autoconhecimento, o que é maravilhoso, às vezes eu também coloco um chicote em mim falando assim, eu que atraí isso porque é um karma, porque... E às vezes é só uma pessoa sem noção, que eu entrei ali porque eu estou desconectado e com essa desconexão eu não consigo me enxergar. E aí vem qualquer um para mim. E aí, às vezes, eu vou me deparar com algumas pessoas que realmente não tem nada a ver. Então, isso é também comum de acontecer. Só que o problema é, se eu descobrir isso, que eu já estou casado há muito tempo, também é uma outra questão, mas pode acontecer também, né? Eu estava num momento lá atrás que era outra pessoa, desconectado. Aí eu me conectei com aquela pessoa e de repente eu descubro que aquela pessoa não tem nada a ver comigo. Mas esse é um processo de evolução que eu também posso chegar. Só não posso ficar assim,
se eu entrar nisso, eu vou amanhã terminou meu relacionamento, né? Então, assim, isso a gente tem que olhar. Deixa eu só ver os comentários aqui. Ó. O Fabi falou: olhar para si sempre é a chave. Isso reflete no externo de toda maneira, sem dúvida. O olhar para si, às vezes, assim, ó. Eu sei que a gente fica assim muito no outro, mas também pode ser um processo, viu? Às vezes eu olho para o outro e aí fico lá. Vamos escutar essa vozinha que eu tô falando lá do outro. Escuta essa vozinha, eu aprendo bastante com ela sobre mim mesmo, tá? Mas eu também gosto de colocar uma outra coisa. Às vezes eu me deparo com alguém. Vamos supor, eu estava vendo um outro atendimento recente. Qual que era a dinâmica? A dinâmica era um pouco de abuso, assim, no sentido de todos os tipos de abuso, de abuso, de abuso. Então a dinâmica era de abuso. A pessoa ela não é esse tipo de pessoa abusadora, mas ela atraía aquela pessoa abusadora. Ela tinha uma conexão com esse abuso porque isso fazia parte do sistema familiar dela, lá da ancestralidade pai e mãe. Ela só se conectou a essa pessoa tão grande porque ela precisa olhar para isso. Só que às vezes ela se depara com alguém que é realmente o ápice, né, desse tipo de violência. Então, mas não é porque ela é assim, ela é culpada. É porque isso é a dinâmica base dela, da família dela, e ela, pum, se encaixou nisso aqui. E aí ela acaba vindo, só que às vezes vem grande porque precisa vir grande para eu falar, putz, tem algo meu aqui, mas às vezes, e aí eu preciso olhar, às vezes vem grande só para eu poder olhar. E ó, sair fora, tá? A Dani falou bem, isso acontece muito isso. Quero saber dessa mentoria, vou falar no final. Deixa eu ver que horas são. Vou fazer uns exemplos de termômetro de novo, aqui de casal, tá? Até baseado nos que eu fiz recentemente, que eu tô fazendo vários esses dias. Não vou colocar, obviamente, as pessoas, mas eu consigo fazer uma base, assim, de algumas coisas que eu percebi, tá? Vamos lá, vou colocar o campo aqui, deixa eu ver se tá num tamanho bom. Acho que tá. Até ficou quase inteiro. Mas não fica, né? Então vamos lá, vou colocar. Quem quer saber aqui do termômetro como funciona? Vou colocar um exemplo do termômetro amoroso, que é isso, né? Pode ser naquela questão muito forte que eu tô travado mesmo, não tenho relacionamento, não tô encontrando, ou então tô num padrão, ou eu só quero olhar, né, pro meu relacionamento agora e entender se realmente eu tô ali muito cômodo, ou eu preciso fazer algo, então às vezes eu consigo olhar. Vou pegar uns novos aqui, ó. Tem uma corujinha aqui, que eu tenho nova, ó. Aqui. Vamos colocar a corujinha aqui. E vamos supor que a outra corujinha, colocar a corujinha deixa eu ver o que a Pri falou. Como fazer quando você não consegue se relacionar novamente depois de um casamento de muitos anos conturbado? Guarde isso aqui que eu vou falar disso aqui um pouco, tá? Até que você me lembrou de um bom ponto. Vamos supor, essa aqui é você, mulher ou homem, você adulta, aqui é a criança. Aí eu coloquei algo representando a família. Vou colocar a casinha bonitinha. Representando a família. Vou colocar um homenzinho só pra variar. Aqui colocar falar que é um casal, homem e mulher. Vou colocar para facilitar. E vou colocar um outro elemento que eu já vou explicar o que é. Vou colocar essa pedra transparente bonita. Deixa eu ver. Ó, às vezes como que vem? A pessoa vai lá, ela me conta e eu vou. Não é uma regra que vai ser desse jeito, mas a gente vai vendo, falar como que eu tô, né, em relação aos relacionamentos. Às vezes está assim, ó, a pessoa está aqui, foi bem parecido com isso. Eu vou colocar desse lado, mas era assim, ó, a pessoa estava para cá, então ela estava olhando para trás. Quando tá olhando para trás, geralmente tem conexão com o passado, tá? Só que era assim, ó, era bem assim. Aqui, vou só tirar o comentário, depois eu te respondo. Pri, já te respondo aqui. Pera aí. Que aí eu consigo ver. Então, tem lá ela aqui. Aí tava isso aqui. Ó, tava assim. O que ela tá olhando? Primeiro que quem tá atrás dela? A criança.
Então, a criança está olhando para... Ah, tem mais um. Vou colocar mais um. Tá. Às vezes estava mais ou menos assim. Então tá aqui, a adulta, a criança atrás. O relacionamento, ela tá olhando para isso aqui, mas o relacionamento tá para lá, o marido tá para cá, e tem uma outra coisa aqui do lado dela. Na verdade, estava bem a... Ah, não, estava à direita. Vou misturar uns exemplos aqui, porque senão a pessoa vai perceber, né? E a gente não combinou, mas é muito comum. Então, tá aqui, a criança tá atrás dela, então assim, tem uma representação onde que os relacionamentos, eles podem se conectar com alguns estados infantis meus, ou seja, fica mais difícil eu me relacionar ou ter alguns comportamentos, porque eu me conecto muito com a minha criança. Ela estava olhando aqui direto para essa casinha que é a família, ou seja, e esse aqui é o relacionamento, tá? Então eu trago o relacionamento amoroso, não olha para ele, tá aqui para cá. Tem uma outra coisa aqui e ela olha direto para a família. Provavelmente tem o quê? Muitas conexões e comportamentos da própria família que a pessoa está carregando e ela está reproduzindo nos comportamentos. Ou então pode ser que o que ela sofreu com a mãe ou com o pai ou com o abandono está ainda sobrepondo os relacionamentos, então ele vem na frente. Então eu ainda, é como se eu estivesse ainda buscando o meu preenchimento lá da base e não encontrei. Então eu estou focado 100% aqui. E os relacionamentos eu tô meio, tá aqui, às vezes está aqui no meio, geralmente assim, tá no meio, ou seja, ele está aqui. Ou às vezes teve um que o relacionamento estava olhando para a pessoa. Então era tipo assim, eu colocava o papel para eu saber. Então o relacionamento estava olhando para a pessoa, mas a pessoa não está olhando para ele. Às vezes o marido está olhando para a criança da pessoa. Então ele se conecta com esse estado infantil dela também. Que pode ser assim. Se conecta com esse estado infantil do relacionamento. Às vezes o próprio marido também tem um estado infantil forte. Aí ele se conecta com a sua criança e não com você. Então ele também tem algo dele. Então talvez ele também tenha uma imaturidade para se relacionar. E teve um caso também que a pessoa estava aqui do lado, ela estava achando esse elemento, eu vou chamar de elemento aqui, esse representante, a pedra. Nossa, que legal isso aqui. Aí eu falei, nossa, quando entrou fiquei bem. Aí eu falei, isso aqui é o relacionamentos anteriores. A pessoa ficou assim... Então assim, ela estava bem, né? Então assim, tem uma conexão muito grande com os relacionamentos passados. Às vezes para o bem, ou às vezes ele... O que acontece? Se eu estou muito olhando ou conectado com ele, aqui eu estou mais nos anteriores do que no presente, eu posso ter mais desafios no relacionamento atual. E isso, respondendo até a sua pergunta, Pri, é isso. Então, às vezes, por exemplo, um casamento foi tão forte, eu tive várias situações que inclusive me conectava muito às minhas dinâmicas familiares, e isso tem um peso. Então, esse peso é tão grande que eu fico tão conectado nele sem perceber, isso é tudo inconsciente, que eu nem olho para o relacionamento atual. E aí eu não olho para o marido e vice-versa. Enfim, vem de várias formas. Ou então é isso, né? Eu tô aqui, ó, num conflito, porque geralmente é assim, ó, de frente, conflito. Então ainda estou no conflito meu familiar. Então eu preciso resolver coisas lá da minha família, olhar para isso. E aí ver de onde vem, né? Da mãe, do pai, o que é? E aí eu começo vou me preenchendo aqui e começo a ficar mais calmo. Por que acontece? Se eu estou muito assim, meu inconsciente fica muito conectado aqui, não abre espaço. Não abre espaço para eu, entendeu? Para eu ir para os relacionamentos. Então eu estou tão envolvido nisso que não abre espaço. Então o que é isso? Eu olho para isso de forma consciente, eu abro um espaço aqui dentro de mim para eu começar a ficar frente a frente com isso aqui. Peraí, então vamos colocar esse daqui, ó. Esse é o primeiro. O relacionamento anterior vem lá atrás. Vamos olhar para o relacionamento novo, né? Para os relacionamentos de forma geral. Vamos deixar a família aqui atrás. Começo a fazer umas dinâmicas assim, né? Quando eu começo a trabalhar. No termômetro eu vou identificar o que está acontecendo e a partir desse termômetro a gente começa a trabalhar na mentoria. Então o que é isso? Deixa eu voltar aqui. Acho que ficou claro aqui, né? Espero. Deixa eu só ativar.
Então, o que é isso aqui? Então, eu começo a partir desse termômetro, que não vai estar bonitinho assim, né? Geralmente vai estar aquela... Ou não, né? Às vezes eu tô bem assim, né? Eu olho assim e falo, não, eu tô... Aqui a família tá atrás. Ou eu sim, eu olho pro meu relacionamento. O que pode aparecer, né? Às vezes eu não sei que esse aqui é meu marido, lá na hora de fazer. Eu acesso uma informação aqui que me traz uma luz. Então, assim, tá até numa posição boa, mas aí quando eu olho para isso aqui, sei lá, sinto uma certa fraqueza, vontade desse bonequinho deitar. Eu posso estar entendendo que de repente não tem uma força ali, né, nessa relação no masculino. Então eu vou aprendendo muita coisa que meu inconsciente me traz. Então por isso que é interessante olhar pela perspectiva do campo. Porque a gente fica nas hipóteses, né? Fica enfiando um monte de coisa na mente para tentar chegar numa conclusão. O cérebro vai sempre fazer isso. Mas o campo vai mostrar o que é e a gente, opa, eu olho para isso. Por que eu trago a mentoria? A mentoria eu faço de 4 a 6 encontros, porque se eu geralmente eu tenho um peso, primeiro eu tenho que olhar para mim. Então eu vou olhar minhas questões, da onde vem, da familiar, o que eu passei, né? A gente vai olhar mais fundo. Depois, o que acontece? Apresenta-se muitas dinâmicas no campo. Quem já fez constelação sabe disso. A gente vai fazer um estudo de cada dinâmica. Então eu vou olhar, tá aqui, o que eu posso fazer com isso? Então é isso, para trazer mais pro consciente, porque a gente faz constelação e às vezes, pum, vai, fiz e tchau. Eu sei que o campo tem a força, mas essa informação vir até mim pode fazer diferença para eu dar o passo que eu quero dar, pelo menos um passo. Então a gente vai olhar para isso, vai fazer, a gente vai olhar as dinâmicas relacionadas a você com você. Então, assim, é a origem, é isso? Claro que é o tema relacionamento. Que nem nesse caso, tava muita influência no relacionamento anterior. A gente vai fazer uma outra para olhar os relacionamentos anteriores. E aí vamos conectar qual que de repente está te prendendo mais. Que nem a Pri falou, o primeiro casamento, tô muito presa a ele, não sei. Então a gente vai olhar para isso, vai olhar frente a frente. Às vezes falta só uma conversa frente a frente que a gente não faz. Porque às vezes a gente nem tem oportunidade para isso. Então a gente vai olhar frente a frente para isso, liberar o que tiver que liberar para que eu possa seguir em frente. Então tirar um pouco dos pesos dos relacionamentos. Entender um pouco mais as dinâmicas também. Além dos relacionamentos, podem vir junto coisas que lá do passado, que eu carrego. Vou tirar aqui um pouquinho o campo. Que eu carrego, por exemplo, coisas que eu carrego até socialmente falando, né? Tô muito presa naquela questão ainda do casamento. Pessoas às vezes que eu atendo mais velhas um pouco falam assim, tem um peso lá de ter mais de um relacionamento, de mais um casamento, tem uma culpa inconsciente. Então a gente também coloca isso e vamos entender quais são as dinâmicas. Aí depois a gente trabalha as dinâmicas. A mentoria a gente faz entre 4 e 6, porque às vezes a gente pode fazer mais algumas de uma hora, para a gente trocar um pouco mais de informação. Então, assim, é para trazer mais informação. Falar, olha, Liz, aconteceu isso, fiz isso daqui, o que é isso? A gente repete as dinâmicas e eu falo, olha, deu isso aqui. De repente você pode fazer um exercício, escreve uma carta, sei lá, coisas do... Tô dando um exemplo, mas que às vezes acontece, né? Vamos fazer um exercício prático. Escreve uma carta para esse seu ex-relacionamento, falando tudo que você sentia. Quando ele falava que você era isso, isso, isso. É um tipo de dinâmica que a gente pode fazer prática, para que a gente não fique só nessa, não, eu percebi, ancestralidade. Tá, tem muita coisa lá das mulheres da minha família, e eu vou fazer o que com isso? Né? Então vamos olhar para isso um pouco, vamos fazer uma reverência. Às vezes você vai ter que fazer na sua casa. Vou falar para você, você vai lá, vai abaixar, pensa que tem elas estão na sua frente, você vai abaixar. Você precisa abaixar, porque às vezes você está muito lá em cima. Ou até para os seus pais. Então, assim, a ideia, e eu estava caminhando já para isso no meu trabalho, de ir mais profundo. Eu já estava fazendo isso até nas constelações que eu fazia uma só, né? Porque tinha um retorno. Então, eu estava caminhando para isso. E o que eu estou fazendo agora, né? Para as pessoas irem conhecendo esse primeiro trabalho, eu estou fazendo o termômetro. O termômetro a gente faz, reserva uma hora, dá para fazer um pouquinho menos, mas geralmente uma hora. E aí a gente faz o termômetro para você ver que situação que você está em relação ao relacionamento. Não importa se você falou que sua vida não está travada. Às vezes você precisa olhar para alguma coisa que você nem se deu conta no seu relacionamento e que vai ser importante para você. E aí eu te explico melhor os detalhes da mentoria nesse processo. Vou até aproveitar,
Vou fazer de novo, que nem eu fiz a semana passada. Quem quiser, é que deu uma falha no Instagram semana passada, teve gente que me mandou print e não sei lá porque que não me marcou. Mas eu vou colocar o campo aqui, vamos tirar um print, quem quiser me manda um print. Que aí eu faço o termômetro. E aí me manda, e me manda também uma mensagem, tá? Falando que você quer fazer o termômetro, eu já fiz aí com uma galera, né? O pessoal tá querendo. Então, vamos fazer. Então eu vou escolher ainda as pessoas, mas tô aberto aí para fazer esse termômetro. Então, tira um print. Ó, quem é do iPhone, enfim, tira um print. E me marca no Instagram, nos stories, tá? E aí eu vou mandar uma mensagem pra gente fazer o termômetro. Você precisa reservar uma hora para olhar para isso. Eu acho que é uma coisa, é um processo interessante para a gente ir mais fundo, né? Se o objetivo é destravar, pegar a chavinha e destravar, é isso. E o destravar, muitas vezes, é eu ficar bem com o que eu tô, sabe? Com o recurso que eu tenho agora. De repente eu não tô num relacionamento, mas eu preciso... Ainda tá faltando algo, né? Então eu me preencher, ficar bem, né? Porque não é fácil mesmo, viu, gente? A gente fala porque eu trabalho com isso, obviamente eu tenho que trazer de uma forma fácil de ser entendida. Mas o processo é difícil. Às vezes você fala assim, você fala, não, tô ótimo sozinho, sozinha. Às vezes você não tá lá no fundo, você tá, mas não tá. Mas às vezes você precisa ficar primeiro. Às vezes você precisa encontrar esse lugar dentro de você. E às vezes você encontra esse lugar sozinha mesmo. E aí você vai saindo daqueles padrões que você tá carregando lá de trás. E aí você fala, pô, eu posso. Às vezes você só precisa saber que você pode. Ou às vezes você nem precisa ficar sozinha, né? Ou então você está achando que você precisa se separar amanhã. E talvez não seja esse caminho para você, né? Às vezes você está esperando dar um passo na sua vida quando você resolver o seu relacionamento. E às vezes você só precisa resolver você. E o relacionamento vem junto. Então o objetivo desses trabalhos é esse, né? A gente começar a olhar com essa profundidade. Vamos fazer isso em conjunto. Eu estou aqui empolgado para fazer, que eu gosto. Então vamos fazer, vai ser um prazer para mim. E é isso. Acho que eu trouxe tudo. Deixa eu ver se eu anotei que eu não gosto de perder. Ah, já falei tudo, né? Do separado do próximo passo. A frase do Bert Hellinger que eu gosto muito. Eu vou ler para vocês, tá? De um trecho do livro. Que aí a gente fecha aqui. Que eu já dei aqui meu horário. Ó. Escuta, eu vou falar devagar, hein? Escuta aí. O amor real tem os pés no chão. Quanto mais preso ao chão estiver, mais profundo será a sua força. Olha que lindo isso. Vemos o parceiro como ele é, sem o desejo que seja diferente. Ixi, ó, tá em linha com o que eu falei. Aceitamos sua riqueza e suas limitações. Em vez de dizer eu amo você, a declaração passa a ser eu amo você e o que nos conduz. Bert Hellinger. Não é lindo isso aqui? É muito linda essa frase, né? Então, assim, o que esse relacionamento me conecta e me conduz? Para onde que ele está me levando? Esse é o ponto, né? Só que para eu chegar nisso, eu preciso aceitar primeiro do jeito que ele é. Para eu poder entender o que nos une, né? O que nos conduz mesmo. Tá alinhado comigo, com aquele meu processo de evolução, né? Com essa minha essência do amor abundante? Ou não? Entende? Ou ainda estou meio que... Não estou na abundância do amor, né? Estou desconectado. Talvez por isso que aí você está nesse relacionamento. Então essa reflexão é importante ser feita. Lindo, né, Dani? Lindo, né, Carlinha? Bom, é isso, né? Quem quiser me marcar lá, ó, marca no Instagram, depois eu vou ver. Eu vou atender daqui a pouco, mas eu vou responder assim que der, tá bom? Obrigado aí quem conseguiu entrar, mudei o horário para 6h30. Talvez tá aparecendo os atendimentos mais tarde, de repente eu mudo para esse horário, eu vou mudar um outro. Vou fazer uma enquete depois de horário de live, tá bom? Mas eu vou mantendo a constância aí pra gente fazer. Semana que vem eu trago um outro tema, mas ainda de relacionamento, que tem bastante coisa. Um beijo para vocês, bom descanso e a gente vai se falando. Obrigado vocês.